Capítulo 4. Capítulo 4. Apocalipse. Vamos fazer o máximo possível. Capítulo 4, possivelmente 5 hoje. Capítulo 4. Depois dessas coisas, o que aconteceu depois dessas coisas? O que aconteceu depois dessas coisas? O que João viu? Olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvida no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essa é a terceira parte do livro. Capítulo 1, o que você viu. Capítulo 2 e 3, as coisas presentes. Finalmente, as coisas que vão acontecer no futuro imediato deles. Mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco. Na cabeça tinham estéfanos, coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesos 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquela que é Yahweh, aquela que é, ou que há de vir, aquela que era, que é, que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graça àquele que está assentado do trono e que vive para todos sempre, os 24 anciões se prostram diante dele, que está sentado no trono, e adoram aquela que vive para todo sempre. Eles lançam as suas estéfanos, coroas de vitória, diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu não sei se durante a leitura você aproveitou o cenário do texto, mas você tem que fechar os olhos e ver o palco e assistir a peça. E quando fizer isso, Apocalipse fica bem fácil de entender. Capítulos 1 a 3 do Apocalipse providenciam uma introdução ao livro. Aprendemos que enquanto o apóstolo João estava banido na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus,
ele recebeu uma mensagem de Cristo e foi mandado a escrever a mensagem e enviá-la às 7 igrejas da Ásia. Foi uma mensagem de grande importância para elas, porque ela falava sobre uma perseguição forte do Império Romano, que logo iniciaria. Cristo queria que elas se preparassem para esta ameaça de eliminar a igreja por completo. Nas cartas a cada igreja, Jesus falou das coisas certas e erradas entre elas, e ele as encorajou a se manterem firmes durante os dias difíceis que logo viriam. Apocalipse capítulo 1, 19, dá o esboço do livro, escreva as coisas que você viu, capítulo 1, Cristo vitorioso andando entre os candelabros, entre a igreja. Escreva as coisas presentes, capítulo 2 e 3, as condições atuais das igrejas da Ásia. E, terceiro ponto, as coisas que acontecerão, capítulos 4 a 22, a perseguição a Roma contra as igrejas e o Cordeiro contra Roma. E quando todas as coisas acontecerão? Capítulo 1, em breve. Capítulo 1, versículo 3, está próximo. Capítulo 22, versículo 10, está próximo. Jesus diz, eu venho aí, prepare-se. Capítulo 4, versículo 1, mostra a transição neste esboço para a situação da igreja, para o que está prestes a acontecer no futuro dessas igrejas. Antes de analisar capítulo 4, fique de pé por um segundo. Pode ficar de pé, só um segundo. Muitos pregadores só pregam por uns 20 minutos, 25 minutos no domingo. Nós ainda temos 25 minutos. E pessoas são capazes de dormir numa pregação de 25 minutos. E vocês já estão aqui 2 horas e meia. Então, lembre-se do que ele falou em Efésios. E faça comigo. Estão prontos? O amor de Deus é largo. O amor de Deus é alto. O amor de Deus é profundo. E agora que estamos acordados, pode sentar, porque nós vamos continuar. Capítulo 4. Capítulo 4. O palco. Sabe o que está acontecendo em capítulo 4? O palco. Eu não sei se você já foi num teatro uma vez e sentou lá, guardando, e daqui a pouco a cortina abriu e assistiu a peça, tudo naquela palco. Mudou o cenário de vez em quando, mas o palco era o mesmo. Capítulo 4. É o palco onde tudo vai acontecer nesta história. Quando começamos uma leitura de capítulo 4, nós chegamos ao início da história do livro. Apocalipse é uma drama, uma peça teatral dividida em 2 partes. Eu não sei se você já foi para uma peça de 3 horas e chega 1 hora e meia e você está meio segurando Coca-Cola lá dentro e água me mandando ali falar. E de repente a cortina fecha, tem um intervalo, a gente corre para o banheiro, a gente compra uma pipoca e a gente senta por mais 1 hora e meia assistir o resto da peça. É isso que vai acontecer neste livro. Capítulos 4 a 11, parte 1. Então a cortina vai fechar. Então a cortina fecha, abre de novo, parte 2. Sabe por que tem 2 partes? Na primeira parte, Deus mostrou misericórdia para Roma e chamou eles para arrependimento. Eles não se arrependeram. Parte 2. Tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E Roma caiu. Este é o livro. Então, imagine que você foi ao teatro e está em antecipação da abertura da peça e você recebeu a programação na entrada do teatro com a lista dos atores e seus papéis e quem é fantasiado do que. Nós já vimos a programação do Apocalipse e alguns dos atores e seus papéis. O dragão, Satanás. Capítulo 12, já vimos. Primeira besta, o Império Romano. Nós já vimos, capítulo 13. Segunda besta, seita de louvor aos imperadores romanos, capítulo 13. A prostituta, a cidade de Roma. Já vimos, capítulo 17. Enquanto começamos a leitura do capítulo 4, a cortina do palco se separa pelo meio e João descreve o palco sobre o qual a ação vai acontecer. Cada cena que vemos significa algo. O texto diz, João viu algo? O que foi visto significa algo. Por exemplo,
Eu vou dar um exemplo da minha vida. Em outubro de 2011, eu fui ver a história da Branca de Neve no Teatro Guaíra, em Curitiba. Literalmente eu fui ver. Eu entrei no teatro, eu peguei a programação da peça, e eu e minha esposa muito ansioso porque eu batizei uma senhora grávida muitos anos atrás. A filha dela é uma das bailarinas principais na peça. E eu procurei Letícia Pena, aquela moça, nós criamos na igreja. E ela é uma cristã e tanto, vai casar com meu irmão de Londrina este ano que vem. Nós vimos ela do berço até, ela é uma adulta maravilhosa, que cristã. Mas, na programação está Letícia Pena, lá está ela. Nós estamos procurando ela lá. A história de Branca de Neve foi vista por meio de um balé. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada na peça inteira. Não tinha falas. Mas a história foi entendida pelas cenas vistas. Os símbolos no palco e os movimentos dos atores contaram a história de forma visual. O palco me ajudou a ver o local da cena, um momento na floresta, outro momento no palácio da rainha malvada com um espelho mágico. Assim é a história do Apocalipse. Olha em capítulo 1 do Apocalipse. Eu quero só destacar isso para vocês. Prestem atenção enquanto está lendo o livro, capa a capa, numa leitura só. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Versículo 2. Que dá testemunho, está falando de João, que dá testemunho de tudo que viu. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. 17. Quando o vi, cai aos pés como morto. 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu. Estão prontos para assistir um bom filme? Uma peça? É Apocalipse, é para ser visto, ou você não vai entender a carta. Aqui está capítulo 4, e tem muitos outros. Capítulo 4, versículo 1, é onde estamos agora, em nosso estudo. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz do que tinha ouvido no princípio, falando comigo, como uma trombeta, diz, suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi. Está vendo as palavras? Ok. Nós vamos assistir uma peça, o que vamos fazer? João vai descrever por escrito o que ele viu. Quando olhamos através de uma porta aberta no céu, veremos no centro do palco um trono e alguém sentado no trono que é como uma joia bonito, e ao redor do trono há um arco-íris como esmeralda, mesmo o Deus da Arca de Noé. Está vendo os símbolos do Velho Testamento? É tudo símbolo do Velho Testamento. Este é o trono de Deus, onde Ele senta e reina. Depois vemos 24 tronos circulando o trono onde Deus está. Esses tronos são para os presbíteros. Presbíteros é uma palavra grega que traduzido significa ancião. Então, na sua tradução, talvez coloque presbítero ou ancião. Presbítero é grego, ancião é português. Ou idosos. 24 idosos. Eles não são identificados. Mas, alguns especulam que representam os 12 pais das tribos de Israel do Velho Testamento, que trouxeram
Já traz a palavra da nação e os 12 apóstolos do Novo Testamento, 24. Talvez. Pois são representados na Cidade Santa no Apocalipse 21. Olhem Apocalipse 21. Sabe por que algumas pessoas vão especular que representa líderes dos 12 tribos, representados os 12 tribos do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento? Quando está descrevendo Jerusalém, aquela cena simbólica, Apocalipse 21, versículo 10, diz: Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que desceu dos céus da parte de Deus. Ela resplendia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, claro como cristal. Tinha uma grande e alto muro com 12 portas. E 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes dos 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. Os muros da cidade tinham 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Talvez esta seja uma explicação. Eu acho que não. Mas talvez seja, até eu não ia discordar. Mas outros, deixa-me mostrar o que eu acho. Outros acham que representam os 24 sacerdotes que serviam e ofereciam sacrifícios a Deus no templo do Velho Testamento. Leia em casa 1 Crônicas 24, leia o capítulo todo, versículos 1 a 19, e você vai ver que quando os sacerdotes entraram lá para servir a Deus, no Velho Testamento, os levitas fazem o serviço 24. E aqui nós temos 24 vestidos de branco ao redor do trono. Apocalipse capítulo 5. Olhem Apocalipse 5, que apoia esta ideia. 5, 8 e 9. Ao recebê-lo, está falando do livro com selos, o cordeiro. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um dos 24 anciões, tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O quem no Velho Testamento ofereceu incenso? Quem tocava os instrumentos musicais no Velho Testamento? Só os levitas, os sacerdotes. Então nós temos uma cena do Velho Testamento sendo apresentado nessa cena no palco aqui. Apocalipse 5 fala desses levitas sacerdotes do Velho Testamento para deixar o palco parecido com o santuário de Deus. O que você viu no Velho Testamento fisicamente na terra, o santuário com levitas, sacerdotes, 24 servindo incenso, cantando, tocando, só eles. Esta cena está no céu igual. Deixa-me mostrar que este palco é o santuário de Deus no céu, igual ao tabernáculo físico na terra. Apocalipse 15, versículo 5. Apocalipse 15, 5. Por isso que você procura as palavras repetidas no livro. Deixa o livro explicar a si mesmo. 15, 5. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com os 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito, igual a capítulo 1 Jesus, e um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. O santuário, lá está de novo a palavra, ficou cheio da fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as pragas dos 7 anjos. O quem era o único no Velho Testamento que podia entrar no santuário? Os sacerdotes da tribo de Levi. Capítulo 16, versículo 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, hoje em dia, aqui na Terra, nós sabemos que cristãos são sacerdotes de Deus. 1 Pedro 2, versículos 5 e 9, diz que somos pedras vivas, sacerdócio real.
E sacerdócio o que faz? 1 Pedro 2,5, ele oferece sacrifícios espirituais. E em versículo 9, ele proclama a mensagem de Deus. Isso que o sacerdote fez no Velho Testamento. Ofereceu sacrifícios no altar e ele ensinou a palavra de Deus. Isso que o sacerdote faz no Novo Testamento. Oferecemos sacrifícios a Deus, espirituais, e nós proclamamos a palavra. Mesmo trabalho. Agora, o número 12. Vamos trabalhar com esse número 12, porque tem 24 desses sacerdotes, ou 24 desses presbíteros. O número 12... E múltiplos de 12, tipo 24, 144 mil. O número é simbólico, não é um número literal. É simbólico do povo de Deus. No livro de Apocalipse. Você encontra a palavra 12, 24, 144, só escreveu lá do povo de Deus. Alan, como você sabe? Deixe-me mostrar. 12 apóstolos, 12 tribos, 144 com Jesus, 24 sacerdotes. Cada vez, só descreveu mais alguém no livro de Apocalipse com 12? Descreveu a bestia, a turma dele? Não. Usou um outro número, 666. De Deus é 12, 12, 12, 12. Agora, por que ele colocou tipo 144 mil? Mil na Bíblia dá uma ênfase a todos eles, não só 12 apóstolos, 12 não, todos eles. Deixe-me mostrar 2 ou 3 leituras. Olha em Deuteronômio, capítulo 1. Por que ele multiplicou 12 por 1000, por exemplo? Olha em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. Até volta para o versículo 10. Deutero significa segundo, nômio significa lei. Este é 40 anos depois da primeira tentativa de entrar na terra prometida. Eles não obedeceram a Deus, então aquela geração morreu no deserto. 40 anos mais tarde, as crianças cresceram, eles vão ser desafiados a entrar agora. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 10. O Senhor, seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Está vendo como ele usa esta palavra 1000? Está falando de todos eles. Turma toda. Deixa eu mostrar outro exemplo. 1 Samuel 29, 5. Só para mostrar a ideia simbólica do uso da palavra 1000 pela Bíblia. 1 Samuel 29, 5. 1 Samuel 29, 5. Davi voltou de derrubar Golias, entre outras vitórias. Depois, não é ele, o Davi, de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares, Davi suas dezenas de milhares. Saul, ele derrubou alguns, Davi derrubou todo mundo. Ele nunca perdeu. Que tal 1 Crônicas 29, mais claro ainda. Vai para frente. Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas 29, 21. Aprender algo sobre esta palavra 1000. E por que ele pegou 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, e multiplicou para representar 144 mil. Não é um número literal no Apocalipse. Não é literal. Se você, e nós vamos estudar capítulo 7 daqui mais uma semana, 144 mil. Se você ler aquele capítulo literal, só judeus, não americanos nem brasileiros vão estar lá. Só homens, nenhuma mulher vai estar no céu. Quem são todos virgens, celibato, não se contaminaram com mulheres. Está começando a ver a limitação de literalmente interpretar o número. Só homens, judeus. Nós nunca vamos entrar no céu se seguimos aquela da revistinha no centro de Guarapuava. Leu nossa revista. Nós nunca vamos chegar lá. É uma interpretação errada. Ele diz de toda tribo, língua e nação estão lá diante do trono. Então, é uma interpretação literal, quando devia ser uma interpretação simbólica, porque o primeiro versículo do livro diz que o livro é simbólico. Mas veja 1 Coríntios 29, que vai indicar esta ideia, o que o número 1000 simbolicamente significa. 1 Crônicas 29, versículo 21.
No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram holocaustos, 1,000 novilhos, 1,000 carneiros, 1,000 cordeiros. Salomão sacrificou muita coisa, né? Acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Todo. Não é só alguns. Este número 12, ou múltiplos de 12, ou múltiplos de 1,000 significa todos eles, todos os fiéis. Quantos são? Eu não tenho a menor ideia. Milhões, incontáveis. Estão no céu. Em capítulo 7, Apocalipse fala isso. Deixa eu mostrar mais o 2. Salmos 50. Salmos 50. Vai para frente. Salmos 50, versículo 10. Deus vai usar esta palavra 1,000 de novo para explicar o que ele quer dizer. Salmos 50, versículo 10. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas, conheço todas as aves dos montes. Está vendo como ele usa 1,000? Deixa eu ver todos. Todos os animais pertencem a mim. 1,000 deles. Esta é a ideia. Ok. De volta para a nossa apostila. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. 21, 2. E vamos ver esta ideia de 12, 12, 12 para descrever algo. O que está acontecendo em 21? 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. O casamento vai acontecer entre o noivo e a igreja, o povo. Agora, veja versículo 12. Descrevendo esta noiva, esta cidade, a mesma coisa. Tinha um grande alto muro com 12 portas, 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 21. As 12 portas eram 12 pérolas e cada porta feita uma única pérola e assim por diante. Está vendo como ele usa a palavra 12? Descrever seu povo. Então cada vez que você encontra 12, 24, 144 mil, não é um número literal, é um livro simbólico, representa todo o povo fiel de Deus. Olha em capítulo 7, só deixa o Apocalipse falar isso. E nós vamos estudar detalhadamente 7 numa outra noite, mas ele fala que, versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados 144 mil de todas as tribos de Israel. Israel usado no sentido de igreja da época. Versículo 9, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Eu acho que é mais do que 144 mil. Que ninguém podia contar. Diante do trono, lá no céu, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa ideia de 144 mil é só um símbolo de todos nós. Será que você tem um selo na sua testa? Eu tenho. Se não tem, quero falar com você essa semana sobre isso, para ter o selo. Porque se não tem o selo, Apocalipse tem más notícias para você. Quem tem o selo? É só vitória em Apocalipse. Felizes os que lê e guardam. É pura alegria. Talvez os 24 presbíteros sejam simbólicos e todo o povo salvo no céu, servindo como sacerdotes, sejam israelitas do Velho Testamento ou cristãos do Novo Testamento. Olha em capítulo 7 ainda, versículo 13. Até 13. Então, um dos anciões me perguntaram, quem são esses que estão vestidos de branco diante do trono? De onde eles vieram? De onde, Senhor? Tu o sabes. E um dos anciões respondeu, esses são os que vieram da grande tribulação
e lavavam as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. Está vendo o trabalho de sacerdote? Esse é o nosso trabalho. A gente já faz isso hoje. Pelo menos alguns sacerdotes vêm no domingo participar. De qualquer modo, eles acrescentam, esta cena aqui, dos 24, acrescentam ao esplendor da sala do trono de Deus, que não tem somente um trono, mas 24, 25. Observe as roupas brancas, nós já falamos. Está vendo as roupas brancas deles? O que significa? Eles lavaram no sangue de Cristo. Eles já estavam aqui algum lugar. Que tal as coroas? Versículo 4. Stefanos na cabeça. Oh, eles já são vitoriosos no céu. E os tronos? Eles já receberam os prêmios de capítulo 2 e 3, de sentar no trono com eu, meu Pai. Eles representam pessoas que já são vencedores diante do trono de Deus. E se você quer ler esses textos, vamos ler. Capítulo 3, 4 e 5. Vamos falar sobre as roupas brancas. Será que eu já mostrei? Eu mostrei alguma coisa. Vamos ver mais. 3, 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Os vencedores são de branco. Versículo 18. Dou-lhe este conselho para a igreja de Laodiceia. Compre de mim ouro refinado no fogo e vocês se tornarão ricos. Compre roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Eu acho que ele estava falando para os irmãos levantar o decote naquela época, abaixo a saia também. De uma forma simbólica. Que dá o capítulo 6? Capítulo 6, 9 a 11 tem a pergunta do livro, que o livro vai responder. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz a pergunta do livro. Até quando, soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Leia capítulo 17, 18, 19 e Jesus fez exatamente isso. Isso vem mais tarde na história. Mas no momento, a perseguição vai acontecer. Eles estão perguntando, até quando? Versículo 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito para esperem um pouquinho mais. Capítulo 7, versículo 9. Depois disso, olhei diante de mim, depois de selar os 144 mil, simbolicamente, depois o que ele viu. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas. E como eles ficaram brancos, já lemos versículo 13 e 14, eles foram lavados no sangue de Cristo. Roupas brancas são pelo livro todo. Tem mais referências lá. Capítulo 19, 8 e 14. Capítulo 22, 14. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 5, 9 e 10. Capítulo 12, versículo 11. É repetido. Como essa roupa ficou branco? Liberto pelo sangue. Capítulo 1, 5. Comprados pelo sangue. Capítulo 5, 9 e 10. Capítulo 12, versículo 11. Pelo sangue de Cristo. E tem aquele parágrafo sobre coroas que nós já falamos. Tem tronos aqui. Você viu o trono? Pega e leia o carta todo procurando cada vez que a palavra trono existe no livro. E eu coloquei todos entre parênteses para vocês lerem em casa. Neste livro tem 2 tronos. O trono de Satanás e o trono de Deus. Alguém vai perder esta guerra, e não é Deus. Perto do trono de Deus, existem 4 seres viventes, chamados querubins, anjos especiais e poderosos. Vocês encontram eles em Isaías 6, 1 a 3, em cima do trono. Santo, santo, santo Deus poderoso. Você encontra eles em Ezequiel capítulo 1, 10 a 14. Mesma situação, mesma aparência, mas descreve eles como lâmpadas de fogo.
Você encontra eles em 1 Reis 8, 7, Êxodo 26, 31, Êxodo 36, 8 e versículo 35. O que está acontecendo lá? Quando os israelitas saíram do Egito, estão indo para a Terra Prometida, Deus deu para Moisés o padrão do modelo de preparar o tabernáculo, o Santíssimo Lugar, dentro do Santíssimo Lugar a Arca da Aliança, querubins de ouro em cima do trono de Deus, fisicamente, no Santíssimo Lugar, e costurado dentro da cortina querubins, só para explicar fisicamente o que está acontecendo lá no céu, e nós estamos vendo no Apocalipse capítulo 4 agora, a coisa real, Moisés construiu na terra. Essas criaturas clamam dia e noite, Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Os 24 presbíteros acrescentam louvor e lançam as suas coroas diante dele e falam, Tu, Senhor, Deus, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Uau, nós precisamos um pouquinho mais de tempo para terminar isso, mas nosso tempo acabou hoje. Sabe o que nós vamos fazer? É começar bem aqui na semana que vem. E se vocês querem já ler isso amanhã, mais uma página só para enriquecer e ver o palco. Todo o palco. O que está acontecendo neste palco? Eu vou já te mostrar a cena e a gente fecha. E eu vou voltar a rever tudo isso semana que vem. É isso que está acontecendo no palco. O Santíssimo Lugar, o tabernáculo. No Velho Testamento tinha as cortinas, você entrou no Santo Lugar, depois atrás do véu, entrou no Santíssimo Lugar, onde tinha a Arca da Aliança com os querubins, e Deus apareceu lá, para estar perto do povo. Lá fora você tinha um candelabro, representando o Espírito Santo, você tinha um altar de incenso, representando as orações, você tinha, quem mais tinha lá? Arca da Aliança, onde está a lei, a palavra de Deus, vamos obedecer isso. Lá fora, você tinha um lugar de água para o sacerdote se banhar e lavar, purificar antes de entrar. E você tinha um altar onde aqueles sacrifícios de animais aconteceram. Tudo isso está no palco, no céu. E a história vai começar.